Então vamos examinar as Escrituras no livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu gostaria que todos que estivessem portando a Bíblia, se possível, fizessem a leitura juntamente comigo. Versículo 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Amém? Amém? Então aqui no livro de João são palavras do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele se revela como a videira verdadeira. Isso significa dizer que no mundo existem outras videiras, mas que não são verdadeiras. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, o que o agricultor faz? O agricultor cuida da terra, ara a terra, prepara a terra, depois o agricultor lança a semente, depois ele rega, depois a planta cresce, e depois que a planta cresce, ele espera que essa planta faça o quê? Dê frutos. E depois que a planta começa a dar frutos, depois de determinado tempo, ele vai em busca dos frutos. Ele vem colher os frutos. Ele vem fazer a colheita. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele é a videira que dá esses frutos. Quem dá os frutos é Jesus. Ele é a videira. A videira é uma planta que dá o fruto da uva. E o Pai é o agricultor. Então significa dizer que Deus, o Pai, foi quem semeou Jesus na terra. Deus, o Espírito Santo e Jesus se reuniram e disseram: Pai, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E criou o homem do pó da terra e soprou o sopro de vida no homem. E o homem passou a ser alma vivente. Mas o homem começou a errar, começou a pecar, começou a desobedecer a Deus. E o Pai envia Jesus: meu filho, tu vai ter que ir à terra, tu vai ter que sofrer, padecer nas mãos dos homens, para que eles possam ser salvos, para que o pecado deles não condene eles. Para isso, tu vai ter que ser condenado no lugar deles. E Deus, o agricultor, lança uma semente na terra. E lá em Isaías, capítulo 53, diz que ele foi crescendo como um renovo, como uma raiz que brota em terra seca. Nós éramos uma terra seca. Todos estávamos sem vida. E Jesus brotou no meio de uma terra seca. E ele foi crescendo. E ele foi crescendo. E o próprio Jesus disse: olha, o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, ela cresce e gera a maior das árvores, a ponto de os passarinhos virem e fazerem ninho em seus galhos. Jesus é essa semente, que diante dos homens parecia ser pequena, porque nós desprezávamos, tratávamos como um condenado. Mas ele foi condenado por conta dos nossos pecados.
o castigo que nos traz a paz hoje recaiu sobre ele. Foi pelas suas feridas que nós fomos sarados. Ele era o menor das sementes, mas ele se tornou o maior das árvores. E essa árvore, ela dá muito fruto. E aí o texto continua dizendo: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Isso é o reino de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, diz que no momento que nós cremos na palavra da salvação e crendo também em Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus, a semente que foi lançada na terra, ressuscitou e subiu aos céus. E ele disse: olha, eu que sou a semente, estou indo-me embora. Estou indo preparar morada no reino do meu Pai para vocês. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Consolador. Em Joel diz que nos últimos dias, e os últimos dias começaram quando Jesus ressuscitou, eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Sobre toda a carne o meu Espírito. E alguns profetizarão, outros terão sonhos, outros falarão em línguas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade só pode ser obtido através do Espírito Santo. E se essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus também é derramar sobre toda a carne do seu Espírito. E no momento que Ele derrama o seu Espírito sobre nossa carne, isso significa dizer que nós cremos na palavra. Primeiro a palavra é pregada, depois nós cremos na palavra, depois o Espírito vem habitar em nós, e depois que o Espírito está habitando em nós, nós temos que dar frutos. Porque ele diz: todo ramo que está em mim, se nós estamos na videira verdadeira que é Jesus, nós temos o Espírito Santo, que nós cremos nele. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos aquilo que é necessário para dar fruto. Lá no livro de Gálatas está dizendo: porque vós bem sabeis quais são as obras da carne: prostituição, lascívia, você não liberar perdão para o seu irmão, mágoa, raiva, rancor no coração, e vai citando várias obras da carne, que todos nós bem sabemos quais são. A nossa consciência nos acusa. Mas aí ele vai e diz: porque vocês sabem quais são os frutos do Espírito. Os frutos são de quem? Do Espírito. Só pode dar fruto quem tem? Só pode ter o Espírito quem creu em Jesus. Só pode crer em Jesus quem ouviu? Então eu tenho o Espírito Santo porque eu creio em Jesus. E os frutos não são meus, são do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Vamos ler. E diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo,
inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, tudo que não tem no carnaval, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. É claro, não precisa ser teólogo para entender. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, não é nosso, é do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então a Bíblia é bem clara: aquele que pratica a obra da carne não herdará o reino dos céus. E é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu Pai é o agricultor, todo aquele que está em mim dá fruto, e aquele que está em mim, que não dá fruto, esse será cortado. Isso é muito forte. Será cortado. Quem vai ser cortado é quem está na videira. Um galho não pode ser cortado se ele não estiver na videira. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpou. O verbo que se fez carne nos limpou. E quem está limpo, como diz lá em Gálatas, se vocês têm o Espírito, vocês têm que ser guiados pelo Espírito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse verbo permanecer significa que você já está. Você já é um galho que já está na videira, porque você já creu no Evangelho da salvação e creu também em Jesus, e por isso recebeu o Espírito. E agora que você já tem o Espírito, você tem que permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Jesus está dizendo que existe uma condição para Ele permanecer em nós. É que nós temos que permanecer nele. Se me buscares, me achareis. Somente se me buscarem de todo o coração. Nós buscamos, e aí nós achamos. Nós permanecemos, e Ele permanece em nós. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Nós nos achegamos, e Ele se achega. Tem que ter uma atitude nossa. Tem que ter uma ação nossa. A irmã Creuza acabou de ler aqui no livro de Mateus. Se vocês não se tornarem como uma criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Eu tenho que me tornar. Por que eu é que tenho que me tornar? Porque Jesus já me deu o Espírito Santo. O mérito não é meu. Ele que se crucificou, Ele que se sacrificou, Ele que rogou ao Pai para que fosse enviado o Espírito Santo. Agora eu só tenho que dar liberdade para o Espírito Santo agir. Eu tenho que me tornar como uma criança. Esse me tornar é dizer assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para que tu faça a obra, para que eu seja uma criança.
Não é que eu tenha a capacidade de me tornar, mas eu tenho a capacidade de permitir que o Espírito Santo me torne. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Ele só dá fruto porque ele está em Cristo Jesus, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele está na videira. O fruto dá no galho, não dá no tronco, não dá na raiz. O fruto dá no galho. Só que o galho só dá fruto porque esse galho está no tronco, que está sustentado por uma raiz. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu estou na videira, eu estou dando fruto, mas se eu não permanecer na videira, eu deixo de dar fruto. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem dar frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. Eu estou em Cristo. Se eu não der fruto, Ele está me dizendo que Ele me corta, me joga fora e eu vou secar. Eu nunca mais darei fruto. Certa vez Jesus olhou uma figueira e ele sentiu fome. E ele disse: olha, eu vou ali naquela figueira ver se tem figos. E os historiadores dizem que não era a época de figos. E quando ele chegou perto da figueira, que ele viu que não tinha frutos, ele disse: eu te amaldiçoo, tu nunca mais darás frutos. E eles seguiram viagem para uma outra cidade. Quando retornaram pelo mesmo caminho, os discípulos olharam que a figueira tinha secado desde a raiz. E eles se espantaram. E Jesus disse: homens de pouca fé, se vocês disserem a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Vocês têm a mesma autoridade que eu tenho. Mas também Jesus estava querendo representar para aquela situação, falando a respeito do povo de Israel. O povo de Israel é meu povo. O povo de Israel está aqui, na videira verdadeira. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas a todo aquele que crê em mim receberá o direito de se tornar filho de Deus. Ele veio para o povo judeu. O povo judeu representa aquela figueira. Aquela figueira não estava dando fruto. Jesus disse ainda, em forma de parábolas: olha, o pai disse, o dono da fazenda, da agricultura disse: ei, não está dando fruto, vamos cortar. E aí o filho do pai disse: pai, vamos esperar 3 anos para ver se dá fruto. 3 anos, se não der fruto a gente corta. Foram 3 anos que Jesus passou em Israel dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um pescador que jogou sua rede no mar e puxou todo tipo de rede, de peixe. E depois ele separou os bons dos ruins. Jesus falando e os judeus criticando ele. E aí os judeus foram cortados para que nós fôssemos enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz que foi por conta da incredulidade do povo judeu que hoje nós temos o direito de crer em Jesus e sermos enxertados. Mas tem algo
que a palavra fala a respeito disso. Eu convido os irmãos a abrirem lá em Romanos, por gentileza. Vamos todos analisar essa palavra juntos. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. A partir do versículo 15. Diz assim, Romanos 11, 15. Porque se a sua rejeição significa, aqui falando de Israel, porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos, falando de Israel, se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glorie contra os ramos. Aqui Paulo está dizendo, olha, os judeus, eles eram a seiva bruta, eles eram o povo de Deus, eles foram cortados por conta da incredulidade deles, e vocês só foram enxertados porque eles foram cortados. Então, não menosprezem eles, não se vangloriem diante deles. E aí ele vai explicar o porquê que a gente não deve se vangloriar. Não te glories contra os ramos, versículo 18. Mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Por que a gente está firme na videira? Por conta da nossa fé. Eles foram cortados por quê? Eles foram cortados porque eles foram incrédulos. E nós estamos firmes porque nós cremos. Considera, é verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme. 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 Por que nós devemos temer? Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se Ele não poupou Israel, os judeus, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, vírgula, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Esse verbo, permanecer, Jesus falou, se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vocês. Paulo, depois de muito tempo, vem explicar, somente se vocês permanecerem nessa bondade. Do contrário, vocês também serão cortados. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles passarem a crerem em Jesus como o Messias, eles serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu forte cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza forte enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira? Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E aí ele vai explicar que Deus, ele permitiu que os judeus fossem cortados, para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos. Para que a misericórdia de Deus fosse estendida para todos, quer gentil, quer judeu, quer grego,
judeus foram cortados para que nós fôssemos enxertados. E eles agora também têm o direito de serem reenxertados por intermédio de Jesus. Então, amados, se nós não permanecermos, a Bíblia diz que nós vamos ser cortados. E permanecer é dar os frutos do Espírito Santo. O reino de Deus consiste em permanecer até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu amo Jesus. Se você ama Jesus, você quer que Ele seja glorificado e que o Pai dele seja glorificado. E a Bíblia está dizendo que o Pai é glorificado nisto, que deis muitos frutos. Toda vez que eu deixo de pecar e produzo frutos do Espírito, eu estou glorificando a Deus. Não é só quando eu digo glória a Deus, é quando eu produzo frutos do Espírito. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que a gente permanece em Cristo? Obedecendo aos seus mandamentos. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus, ele não pede para a gente fazer nada que ele não tenha feito e que ele não tenha condições de mandar que nós venhamos a fazer. Permaneçam no meu amor, assim como eu permaneci no amor do meu Pai, sendo obediente a Ele e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus chegou certa vez por discípulos e disse: olha, se vocês crerem em mim, não somente farão as coisas que eu fiz, mas farão coisas maiores. E aí muita gente diz assim: Jesus andou sobre as águas, ele está dizendo que tu não faz somente o que ele fez, mas coisa maior, então tu tem o poder de andar sobre as águas. Para quê? Agora a Bíblia me diz que Jesus, quando estava lá na cruz com sede, deram vinagre para ele, que os homens chicotearam ele, machucaram ele, zombaram dele, e ele chega para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho o poder de fazer não somente o que Jesus fez, mas coisas maiores. E Jesus perdoou. Então, se tem uma coisa que ele não tolera, é que você não perdoe o seu próximo. Permaneçam no meu amor, assim como eu permaneci no amor do meu Pai. O meu Pai, ele mesmo me vendo com todo o pecado da humanidade sobre mim, ele me ressuscitou. E eu amei vocês, porque vocês não mereciam ser perdoados, mas eu perdoei vocês. E agora, você vê o seu irmão que não merece ser perdoado, é verdade, não merece, mas você tem que fazer que nem eu, que perdoei você quando você não merecia. Isso é permanecer no meu amor, assim como eu permaneci no amor do meu Pai. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria da salvação é a nossa força. Tem muita gente triste
porque não está sentindo esta alegria, porque essa alegria não está plena. Por que essa alegria não está plena? Porque ele está dizendo aqui: eu estou vos dizendo estas coisas, que vocês devem permanecer em mim, que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei, e eu vos amei foi vos perdoando. Então vocês têm que perdoar o seu próximo, para que a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Perdoai-vos uns aos outros assim como eu vos perdoei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser considerado discípulo? Quer ser considerado filho? Quer ser considerado amigo do dono do mundo? Faça o que ele manda. Faça o que ele manda. E Deus está me trazendo à memória aqui o que ele manda. Ele disse: olha, a lei diz, aqui pague o mal com o mal. Mas eu vos digo: amai aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos ofenderam. Para que, se vocês forem lá buscar essa passagem, eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai ter que resgatar muita coisa. Para que vos torneis filhos de Deus. Está lá em Mateus, em algum lugar. Então, para que eu me torne filho de Deus, eu tenho que amar os que me odeiam, eu tenho que orar de joelho. Eu não tiro tempo nem para orar pela minha esposa, pelo meu filho. Eu vou orar pelo meu vizinho que está brigando comigo. Eu vou orar pelo meu patrão que está querendo me massacrar, pelo meu amigo de trabalho que está querendo que eu seja demitido, está criando várias calúnias contra mim para que eu possa ser demitido, para que ele possa ser promovido no meu lugar. Jesus diz: quer ser filho? Quer ser amigo? Dobre o joelho e ore por quem vos persegue. Ame quem vos odeia, para que vocês possam ser filhos. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis qualquer coisa e vos será dado. Eu estou pedindo a Deus que Ele derrame da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre aquela pessoa que está me causando mal. Eu estou desejando bem para ela, porque eu creio que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e eu permanecerdes em vocês, pedireis o que quiseres. Não é só permanecer em Cristo, a palavra dele tem que permanecer em mim. Aí sim, eu vou ser aquela pessoa que diz: rapaz, fala com fulano de tal, que o que ele pede para Deus, Deus faz. É mentira? É uma verdade. Se essa pessoa permanece em Cristo e a palavra dele permanece nele. Não sei se essa pessoa sou eu, mas tem alguém. Eu estou buscando ser essa pessoa que permanece. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei o quê? Tudo. De Gênesis a Apocalipse, ele revelou tudo. No momento que eu internalizo isso em mim, eu digo assim: Pai, eu não estou entendendo essa passagem aqui. Não estou entendendo. Mas a tua palavra, que diz que é fiel, me garante que eu sou teu amigo. E que tudo o Senhor me revelou. Tudo o que o Senhor ouviu do seu Pai. O que é tudo, gente? É
quase alguma coisa? É tudo. Pega umas 10 Bíblias aí. Se tiver tudo, então ela não é mentirosa. É tudo. Ele revelou foi tudo. Não foi uma parcela, não. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E a Bíblia diz que é esse Espírito que vos revelará toda a verdade. Se a gente não sabe de alguma coisa, pergunta por tudo. Pergunta para o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas ele está dizendo que nós somos amigos. Se nós somos amigos, nós temos o conhecimento que o Pai revelou a Jesus. E se nós temos esse conhecimento, nós temos que dar fruto. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Certa vez, Jesus falando sobre o reino de Deus, ele disse: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que recebeu do seu Senhor 5 talentos. Ele foi e multiplicou esses talentos. E o seu Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E deu a outro 3 talentos. E ele multiplicou esses 3 talentos. Servo bom e fiel, no pouco te coloquei, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas a outra ele deu 1 talento. E esse foi e enterrou o talento. E aí Jesus chega e diz, o seu Senhor chamou ele e disse: servo mau e infiel, não sabias que eu colhia onde não plantava, que eu buscava onde não semeava? Por que não colocou o meu talento no banco? Pelo menos ia render juros. Ah, Senhor, eu enterrei porque eu tinha medo de perder esse talento. Pegue esse servo inútil, jogue ele nas regiões exteriores, porque a quem tem, mais será. Se lembra lá da passagem que diz: olha, se vocês permanecerem em mim, eu vos podarei para que vocês deem mais fruto. Se vocês permanecerem em mim, eu vos podo para que vocês deem mais fruto. Ele estava dizendo: olha, vamos trocar essa palavra talento pelo Espírito Santo. Eu te dei o Espírito Santo. Dei o Espírito Santo para ti, dei o Espírito Santo para ti, dei o Espírito Santo para ti. E eu dei graça para ti produzir 100. Eu dei graça para ti produzir 50. Eu dei graça para ti produzir 10. Eu não estou querendo comparar quem foi que produziu mais. Eu não estou querendo saber se Júnior ele fica de segunda a domingo lá na rua pregando para os moradores de rua. Eu não vou ter inveja dele e dizer: poxa, o ministério de Júnior é bom. Eu prego só para quem está cheiroso. Ele prega para os sujos. Não. Deus dá graça para cada um. A Bíblia diz que vários são os ministérios, vários são os dons, mas o Espírito é o mesmo. O que ele está querendo saber é se você vai pegar esse Espírito Santo que ele lhe deu e apagar ele. Porque a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Quando eu apago o Espírito Santo, eu estou dizendo assim: Espírito Santo, o Senhor está mandando eu pregar a palavra. Eu não vou pregar a palavra. Porque pregar a palavra só traz dor de cabeça para mim. Toda vez que eu prego, alguém fala mal de mim. Toda vez que eu canto no ministério, alguém diz que eu quero me aparecer. Então eu não vou mais cantar. Você está apagando o Espírito Santo. E Deus vai vir cobrar o fruto. Cadê o fruto? E ele diz que quando não acha o fruto, ele diz que aquele que tem, ele dará mais. E o que não tem, até o que tem, vos será tirado. Como é que eu vou tirar de alguém aquilo que ele não tem?
pergunto para vocês: o Espírito Santo de Deus é meu ou de Deus? Se Ele me dá do Espírito Santo dele, eu tenho alguma coisa? O Espírito é minha posse? Ou é de Deus? De Deus. Ao que não tem, até o que tem, até o Espírito Santo que ele tem, vos será tirado, e dará a quem tem mais. Vou dar uma porção maior do meu Espírito. Esse irmão aqui, ele tem R$200 e ele ofertou R$200 na igreja. Eu vou dar 1.000 para que ele possa ofertar 1.000. E agora eu vou dar 2.000 para que ele possa ofertar 2.000. E agora eu vou dar 3.000 para que ele possa ofertar 3.000. Porque a quem tem mais eu darei, para que ele possa continuar tendo esse coração generoso. Agora aquele que não tem, até o que tem, eu vou tirar. E Davi, em seu salmo, diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Que como é que eu vou te adorar se eu não tiver o teu Espírito? Como é que eu vou te conhecer se eu não tiver o teu Espírito? E a Bíblia diz que a prova que nós vamos ressuscitar, que nós vamos ser elevados aos céus e que nós vamos participar das bodas do Cordeiro, é que nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, Jesus diz uma parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai que preparou a festa de casamento para o seu filho e saiu e mandou convidar os convidados. Quem eram os convidados? Os judeus. E aí os judeus disseram: não, eu tenho boi para criar, eu tenho galinha para cuidar, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho, eu não posso ir. Aí o dono da festa se irritou e disse: vai na praça e convide todo mundo que estiver lá. Pode ser prostituta, pode ser ladrão, pode ser maldizente. Chama todo mundo, que eu quero ver é a festa cheia. E aí todo mundo foi convidado, todo mundo foi chamado. E todo mundo entrou na festa. Mas quando a festa já estava rodando, o dono da festa disse: ei, quem é aquele rapaz ali que não está com vestes nupciais? Manda chamar ele e manda botar ele lá na rua. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque o reino dos céus é semelhante a uma rede de um pescador que é jogada no mar e arrasta todo tipo de peixe. Mas depois ele separa os bons dos maus. Que o reino dos céus é semelhante a um agricultor que lançou a boa semente e nasceu o trigo, mas veio o inimigo e jogou o joio. Quem foi que jogou o joio, gente? Foi Deus? Foi quem? Deus jogou a boa semente, Jesus. Quem jogou o joio foi o inimigo. Mas no fim dos dias, os anjos do Senhor separarão quem é joio e quem é trigo. Satanás semeia na nossa mente e no nosso coração tentações. Faça isso, faça aquilo. Ir para o carnaval não tem problema nenhum. Depende se você for para o carnaval e não se drogar. Depende se você for para o carnaval e não se prostituir. Não tem problema nenhum ir para o carnaval. Mas eu quero vos trazer uma palavra. Gente, eu não planejei isso, mas dizem que no retiro a gente vai ficar até meia-noite, né? Então não tem problema. Então, para a gente finalizar, prometo, Romanos capítulo 1. Vamos ver se ir para o carnaval não tem problema.
Romanos capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 26. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, ardendo em desejo sensual, uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Primeiro eles rejeitaram a Deus, depois Deus entregou eles a uma mentalidade condenável. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Eu vi na televisão, se eu não me engano, ontem, uma travesti vestida de Jesus, desfilando no carnaval e dizendo: a gente queria aqui representar que Jesus também poderia ser uma mulher. Eu não somente faço, mas eu concordo com aqueles que fazem. A Bíblia está dizendo que não são dignos de morte somente os que fazem, mas aqueles que concordam. No momento que eu estou lá no meio daquilo e dizendo: eu estou concordando? Sim ou não? A Bíblia diz: quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu estou lá para a glória de Deus? Sim ou não? Que gatinho, eu vou ficar com ele para a glória de Deus. Gente, ou é papel, ou é tesoura, ou é pedra. A Bíblia diz que aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não vai achar a verdadeira vida. Você tem que perder a sua vida. Perder a sua vida. Perder a sua vida é perder a vida que nós temos neste mundo. Ou seja, é renegar os nossos desejos em prol de seguir a Jesus. Isso não é fácil. Jesus, quando começou a falar do reino de Deus, ele disse: ó, o reino de Deus é assim: pai ficará contra filho, nora ficará contra sogra. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. Eu vim para causar a divisão. Tua mãe vai crer que pode ir para o carnaval, e tu vai crer em Jesus e dizer que eu quero seguir o caminho de Jesus, que eu quero glorificar Jesus, e vai ter discórdia entre a mãe e a filha. E você vai ter que decidir se você quer ficar com sua mãe ou se você quer ficar com Jesus. E aquele que amar mais a sua esposa, aquele que amar mais ao seu filho, aquele que amar mais a sua mãe, não é digno de mim. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em bebida, em comida, mas em poder e justiça. Justiça é isso. Você fez frutos ou não fez? Fiquemos de pé em nome de Jesus.
A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Pai, em nome de Jesus, o Senhor trouxe à nossa memória a Tua palavra, aquilo que nos traz esperança, e a Tua palavra diz que nós devemos permanecer. Nós devemos permanecer fincados na rocha, porque quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, nós não seremos abalados, porque estamos permanecendo na rocha. A Tua palavra nos trouxe à memória que nós devemos permanecer, nós devemos reavivar aquilo que ainda resta e que estava para morrer, porque o Senhor não quer que nós sejamos frios nem mornos. Nós queremos ser quentes ou frios, mas não mornos. Nós não queremos que o Senhor nos vomite. Eu não quero que o Senhor me vomite. Eu quero permanecer dentro de Ti. Eu não quero ser vomitado para fora por estar morno, por estar brincando de ser crente, por ora obedecer, por ora me entregar ao pecado. Nos fortalece, Senhor Jesus. Nos fortalece, porque eu não quero que o meu estado fique pior do estado que outrora era. Que a Tua palavra diz que após eu ter conhecido a Tua verdade, após eu ter experimentado dos poderes vindouros, após eu ter sido iluminado pela Tua palavra, eu me rendo novamente às minhas paixões, eu me entrego novamente a este mundo, e o ditado se cumpre: o porco voltou ao seu vômito. E o estado daquele homem ficou pior do que era outrora. Pai, nos fortaleça, porque nós não queremos voltar ao estado em que nós nos encontrávamos outrora. Nós queremos permanecer na videira verdadeira. Nós queremos dar os frutos do Teu Espírito Santo. Nós queremos, com a nossa vida, dizer: o reino de Deus está entre vocês, porque demônios estão sendo expulsados, porque pessoas com enfermidade estão sendo curadas, porque pessoas que estavam em depressão receberam